Olá, sou Manu Denora, vocês provavelmente já me conheçem, afinal, esse é o meu canal. Hoje é 28 de maio de 2020, o Brasil está um tanto quanto caótico dentro do cenário político e também na questão da pandemia, e essas coisas se comunicam, a gente já conversou sobre isso, e eu recebo no nosso talk show de quarentena uma pessoa maravilhosa, uma mulher fantástica, que certamente vocês também conhecem e que dispensaria qualquer apresentação. Ela é filósofa, artista plástica, professora, ela está radicada na França nesse momento, e justamente por conta desse crescimento autoritário no país, e ela já vem analisando todas essas consequências e todos esses acontecimentos que vêm se encaminhando no Brasil já de um bom tempo. Então, para a gente desabafar um pouco sobre o Brasil e entender se existe alguma rota de fuga, com vocês, Márcia Tiburi. Professora Márcia Tiburi, muito bem-vinda a este humilde canal do interior do Paraná, que graças à internet consegue chegar até a França. Eu já te apresentei, a senhora não precisa de mais delongas aqui para os nossos ouvintes e ouvintas. Bem, enfim, nossos ouvintes, não foi uma boa tentativa essa minha, mas, professora, é o seguinte, a senhora, como pensadora da realidade, a senhora já nos mostra e nos traz desde muito cedo, desde pelo menos 2014, o crescimento do autoritarismo dentro do cenário político. Como que vem essa construção? Conta pra gente todo esse caminho, esse desenvolvimento de pensamento através de ícones como Adorno, que a senhora usa muito, né, nas suas análises. Enfim, a palavra é sua, pode tomar. Obrigada. Oi, Emanuele, eu quero te agradecer muito por esse convite, eu achei adorável, fico realmente contente com essa conversa e que a gente possa trazer qualquer questão à luz, né, nesses tempos tão obscuros, então realmente é um bom momento. E te agradeço já por essa pergunta também, porque ela nos ajuda a entrar nos problemas e ao mesmo tempo entender uma perspectiva que eu acho que pode realmente nos ajudar. De fato, você fala do Adorno, ele é um pensador muito importante na história da minha vida, eu fiz mestrado, fiz doutorado, e eu me lembro quando eu estudava, e mesmo quando eu dava aula, eu me lembro assim que eu passei por muitas faculdades, né, dei aula de filosofia na faculdade de comunicação, na faculdade de letras, na faculdade de engenharia, no direito, em vários lugares, e eu me lembro muito assim dos meus colegas dizendo, você estuda essas coisas ultrapassadas, e eu ficava sempre desconfiada, porque também no período em que o Brasil viveu, digamos, uma democracia, nesse hiato proto-democrático que a gente teve no Brasil, né? Realmente temos que sempre colocar entre aspas assim para destacar que é uma questão que fica em aberto, né? Mesmo a gente vivendo naquele período com todo um desejo de que o Brasil fosse diferente, eu acho que os textos do Adorno eram sempre muito atuais, desde a dialética do esclarecimento, que é de 1947. Hoje, o Brasil acaba de publicar, acho que faz poucos meses, A Personalidade Autoritária, que, a meu ver, explica muito do nosso momento. Os textos, a Educação após Auschwitz, a Indústria Cultural, que é da dialética do esclarecimento. Então, esses textos foram importantes realmente na minha vida. Bom, então, quando eu publiquei um artigo no meu blog da revista Cult, que tinha como título Como Conversar com um Fascista, que foi em 2014, a questão... Obrigada! Então, a questão do fascismo era para mim uma questão muito... Era uma questão que eu acompanhava, eu estudava isso por conta desses pensadores e por ter estudado justamente sempre filosofia contemporânea, e você tem que estudar a história do tempo também, cuja filosofia você analisa. Então não foi não foi estranho, não foi uma coisa incrível colocar o termo fascismo. Eu percebia que a sociedade brasileira, isso também era um esforço meu, de fazer uma análise da cultura contemporânea, da cultura brasileira cotidiana, e tentar fazer a filosofia disso. Então era muito simples associar certos acontecimentos dessa cultura, coisas que se via pelos noticiários, e as ações e o nome, né, histórico do fascismo, que o Humberto Eco vai chamar de fascismo eterno, que outros pensadores vão chamar de neofascismo,
que autores também muito interessantes, eu ando citando muito o Ottavio Iliani, porque eu descobri um texto dele de 98, vê só, né, 98, em que ele falava do neonazismo no Brasil, numa associação com o neoliberalismo. Então, eu também percebia, na verdade, que ficar estudando, por exemplo, a história do nazismo e do fascismo na Europa, e a história dos genocídios no século XX e dos regimes autoritários e totalitários, sempre inspirava, na verdade, uma compreensão da nossa nação, né, do nosso país, do nosso campo brasileiro, né, de perspectivas. Então, quando eu usei esse nome, não foi uma coisa por acaso, embora hoje eu acho que a gente possa, sim, é sinônimo, né, falar de fascismo, falar de nazismo, falar de neonazismo, falar de neofascismo, falar de neonazifascismo. E todos esses nomes falam de um mesmo princípio, por isso Humberto Eco tem razão. É uma espécie de fascismo eterno, é um urfascismo, é aquele fascismo de sempre, o fascismo absoluto, aquele fascismo que retorna, né? Que retorna em várias épocas e que mesmo antes do Mussolini ter criado esse nome, porque de fato foi ele que batizou a coisa, no movimento que ele mesmo criou, já estava presente, se a gente vai analisar essas filosofias tipo Adorno, Horkheimer e que tais, esse princípio de identidade que instaura um inimigo para destruí-lo, isso faz parte da história humana e esse é o ponto que me interessa, é transformado numa tecnologia política. Então, essa tecnologia política que começou a ser usada no Brasil e que fez muito sucesso e que trouxe a figura de Bolsonaro à tona. E aí tem 1000 aspectos também sobre os quais a gente pode debater. E aí, para começo de conversa, é isso aí. Para começo, é isso, só essa coisa leve, né? Você já sabe que a minha análise, na tese, pelo menos a minha proposta inicial, é justamente entender como é que dentro das democracias liberais, a partir de uma estrutura democrática de direito, e aí sempre muitas aspas, né, que a gente pode utilizar, é justamente entender como que a partir da legislação a gente consegue permitir que essas figuras se reiterem, se reapareçam, né? Porque de tempos em tempos elas acontecem, claro, a gente tem esse aspecto fascista do fascismo, do nazifascismo que acontece na Europa, mas a gente também tem uma experiência muito similar aqui, desde a época do Estado Novo, que cria o seu plano Cohen, depois, posteriormente, na ditadura militar, em que a gente tem essa dinâmica. Então, assim, nós temos momentos que são sempre caracterizados, não obstante não necessariamente ter um nome fascismo, mas que esse circuito de afeto faz com que esse autoritarismo ressurja. Então, assim, me parece que a gente está meio que condicionado a uma repetição dessa dinâmica. E o próprio neoliberalismo acaba implicando nisso. A senhora tem escrito, no seu trabalho mais recente, o Delírio de Poder, isso tem trazido também à tona justamente por conta desses aspectos autoritários de subjetividade que o Jair explora, né? Então, você sabe que eu reescrevi o Como Conversar com um Fascista, acabo de entregar para a editora e acabou virando um outro livro. E quando eu escrevi o Como Conversar com um Fascista, eu estava muito interessada nisso que a gente pode considerar que é o fascismo em potencial da sociedade brasileira, que é justamente o termo que o Adorno usou para analisar os Estados Unidos nos anos 40, quando ele morava lá também exilado. E então, eu estava preocupada nessa construção da subjetividade, mas quando eu escrevi depois, né, o Ridículo Político, que saiu em 2017, e esse Delírio do Poder, que saiu em 2019, eu já estava interessada em entender a passagem dessa condição, essa condição potencial para um fascismo dos agitadores, um fascismo que chega à estrutura do Estado. Então, esse é um ponto também muito importante, porque a gente está falando de uma sociedade que, como diz o Adorno, está em estado de prontidão para o fascismo, quer dizer, os preconceitos estão lá, mas, ao mesmo tempo, essa sociedade pode levar à destruição da democracia. E esse é um ponto importante. Como é que a gente faz a passagem de uma coisa para outra? E eu usei o termo, essa expressão ridículo político,
para falar justamente dessa chave, digamos, o ridículo político é a chave. Quando a gente chega no delírio, aí já é um outro estágio, um estágio em que a performance, a performatividade fascista já está em andamento, correndo solta, mas a passagem, o clique, a chave que abre é isso que eu chamei de ridículo político. E o que é o ridículo político? É o discurso, o Bolsonaro continua usando isso, mas é o discurso grotesco. Inclusive, eu eu escrevi um artigo continuando a pesquisa sobre essas questões do ridículo político, porque ainda, quando escrevi o livro, tinha um monte de assunto, um monte de coisa, mas agora eu tive necessidade de continuar com essa pesquisa, e eu acabei falando muito mais agora do Foucault, porque existe um texto do Foucault chamado Os Anormais, nos quais ele fala sobre... ele não chega a desenvolver também, são sinais, né? Ele fala desse discurso grotesco, e o discurso grotesco ele é uma espécie de tecnologia política, justamente, que vem sendo usado por vários fascistoides no Brasil e que, digamos, o discurso no sentido verbal do termo, no sentido estruturado, mas também no sentido performativo, ou seja, dos efeitos que ele causa. E aí, Emanuele, se você olhar bem, de 2017 para cá, o Bolsonaro, inclusive, desde 2016, porque antes ele era um deputado lá, mas no dia 17 de abril, no dia do golpe de 2016, quando ele fala do Ustra e ele fala do pavor, aquele discurso, eu escutei aquilo acho que umas 150 vezes para decupar, para entender, para pegar eu fiquei pensando, olha só, o que será que ele causou? Qual foi a hipnose que ele causou, né? Porque o Bolsonaro, ele tem uma atitude, ele tem uma performatividade que provoca êxtase nas pessoas. Então, ele capturou todas as pessoas pelo êxtase, não é só uma histeria, é um êxtase mesmo, né? É uma proposição, digamos assim, que causa um efeito estupefaciente nas pessoas. Então, essas hordas de pessoas atrás de Bolsonaro é como se elas fossem viciadas em Bolsonaro. Então, Bolsonaro pode fazer as coisas mais aterradoras, mas esse vício é o vício que se tem num líder autoritário, que é uma das características, enfim, da personalidade autoritária, para retomar, né, esse texto do Adorno. Mas, assim, para mim hoje interessa muito entender como é que se produz essa chave, como é que se faz a passagem, qual é o processo de deslizamento. E aí, eu até te passo depois esse artigo, porque pode ser interessante para o teu trabalho. Ele ainda não foi publicado, mas será em breve. E eu acho que a gente está vivendo justamente uma mutação na cultura política que tem a ver com os elementos justamente da capitalização. Então, antes a gente se capitalizava, qualquer um socialmente se capitaliza por ser bonito, por ser elegante, por falar bonito, enfim, existem elementos os mais diversos que são, digamos, características e valores positivos que as pessoas usam, que os políticos usam, que as marcas, que a publicidade usa todo o tempo, que a política, no seu nexo íntimo com a publicidade, também utiliza. Agora, a mutação que a gente vive é o contrário. Então, tudo aquilo que era valor, que capitalizava esteticamente, socialmente, politicamente uma pessoa, agora perde o seu lugar para um desvalor. É o desvalor. Então, ser patético, ser monstruoso, ser ridículo, ser grotesco, ser uma aberração, falar asneiras, ser um estúpido, ser burro, tudo isso é o que torna uma pessoa mais potente para a política. Se você pensar, um detalhe só, eu falo demais, né? Mas um detalhezinho só, vou dar um exemplo. Então, o Bolsonaro é um exemplo, mas como é que o Alexandre Frota? Outro. A Janaína Pascoal. A Janaína Pascoal não era ninguém. Se nós estivéssemos num parâmetro mental político, numa cultura política de normalidade democrática, essas pessoas jamais teriam se capitalizado e se tornado deputados tão bem votados. As figuras políticas que se tornaram. Mas é que existe, eu não sei, algo que está surgindo aqui, mas existe algo de subversivo em negar algo que é posto. Hoje, a senhora, inclusive, compartilhou o Bolsonaro falando que ele incitando as pessoas a uma insurgência civil. Ele é o poder.
E ele incitando as pessoas a uma insurgência civil a isso, dentro de uma lógica muito única. Existe uma chave ali que faz algum sentido dentro dessa estrutura de comunicação que ele criou. Porque isso também é algo que eles fazem muito bem, né? Eles têm toda uma rede de comunicação e de criação desses gatilhos, né? Que são gatilhos Então, mesmo. Quando ele solta uma frase, para a gente significa alguma coisa, mas para os grupos que estão inseridos dentro dessa realidade bolsonariana, bolsonarista, porque rola toda uma imersão dentro desse. É como uma seita. sim. É como uma seita, aquela coisa, aquele sinal deles, né, fazendo, depois dizendo que é uma oração, enfim. Tudo isso dentro, ele solta, como é que é? Apito de cachorro, né? E ele ativa determinadas linguagens dentro desses grupos e incita as pessoas a agirem. Então, quando você fala em seita, a gente volta para a questão do êxtase, porque é o êxtase religioso. Agora, não dá tempo também da gente avançar muito nisso, mas só para dar uma dica, a gente precisa estudar mais antropologia, porque o Bolsonaro, antropologia e psicanálise, porque o Bolsonaro, ele comove essas hordas, ele faz com que uma população inteira corra atrás dele, justamente por produzir esse tipo de efeito, e uma produção que se dá na linguagem. No livro do fascista, eu chamava de consumismo da linguagem, e falava também do fascismo como sendo um jogo de linguagem. Sim, é um jogo de linguagem em que se move digamos assim, uma metodologia da brutalidade. Então, hoje, por exemplo, eu estava assistindo o discurso do pronunciamento que ele fez, a grosseria, havia um certo desespero, mas havia a teatralidade da grosseria, ele não havia perdido. Então, ele precisava mostrar que pelo menos a brutalidade está intacta. E essa brutalidade, ela tem uma retórica, ela faz parte da cena, né? Ela é elemento dessa capitalização naquilo que a gente... Tem autores que já trabalharam com isso, né? Que é o assunto do capitalismo gore. Então, essa ideia da cena parece cinema, é um cinema de catástrofe, de horror, de brutalidade, de uma cena com muita violência sempre, e um personagem que ele é o que existe de mais vil, mas ao mesmo tempo ele é heróico. A gente também tem autores que falam disso, né? Além do capitalismo gore, que mobiliza essas estéticas, tem também toda uma discussão, digamos, nos teóricos mais iconologistas da política sobre essa política zumbi. Então, o Bolsonaro é um representante... a gente ri, mas ele é realmente um representante da política. Ele é um representante dessa política zumbi, como se o morto-vivo, né, fosse uma imagem também que volta, que se repete. Só que hoje, veja que curioso para nós feministas, é muito interessante analisar isso, eu estou escrevendo muito sobre isso também. Porque é o zumbi macho, né? É o macho zumbi. E o Bolsonaro, com toda a sua questão corporal, com a facada, com a forma como ele se expressa, esses dias ele estava comendo cachorro-quente e ele comia assim como um ogro, né? Fazia uma cena bruta, assim, parecia, era o Shrek, né? E então ele era aquela figura que encenava uma brutalidade com a intenção de demonstrar força. No entanto, ele é o sujeito que não tem como demonstrar força, porque ele não é um tipo físico forte, ele também tem um rosto muito delicado, ele tem um problema de dicção que o torna uma imagem bastante frágil. Ele e os filhos também são jovens, homens jovens, às vezes eles aparecem com armas, gostam muito, né, dessa estética da arma, porque a arma confere também uma força bruta a essas figuras, e na performatividade que eles tentam produzir, isso compõe uma cena que eles consideram boa para o público deles. Agora, eles não convencem. Você vê, eles nunca conseguem cair assim nas graças das mulheres heterossexuais como sendo galãs. Eles não têm essa apelação do galã, por exemplo. E o Bolsonaro também não tem um narizinho muito delicado, a boca muito pequena, fala de um jeito que precisaria, sei lá, ser um pouco trabalhado, talvez tenha passado por algum tipo de violência que o deixou com algum problema, enfim, não sei.
Ele, enfim, ele e os filhos, né? Eles têm essa tentativa de demonstrar uma força, mas eles não têm digamos, a macheza natural que a gente vê explorada nesses filmes, né? Entre aspas, né? Eu tô falando de categorias de análise estético-política, né? Sim, dentro daquela figura daquele, como se fosse um lenhador, né? Aquele cara grande, forte. Eles não têm isso realmente. Não, eles são os delicadinhos, né? Só um segundinho que a minha gatinha, ela tá... Desculpa, professora. Ela tá puxando coisas aqui. Enfim, ó, ela quer colo, veja. Desculpa, isso vai ser gravado porque eu coloco isso tudo num take só, então as pessoas vão ouvir isso também. Tá bom, tá ótimo. A vida é real, né? A vida é bem real. Virtual. Né? Embora haja as telas enganando, né, sobre tudo que existe dentro de casa. Mas, professora, a senhora também observa, a senhora também sempre traz essa questão, esse gatilho que é feito a partir do gênero, também por conta do seu lugar, né? A senhora sai dos estudos de gênero também, né? A senhora é uma feminista que estuda feminismo e que tem um trabalho sobre isso muito importante. E é também muito importante para esse ridículo político posto, utilizando esse seu termo, é muito importante os gatilhos que eles promovem a partir do gênero. E é também amplo mesmo, porque eles têm essa criação insana que é a ideologia de gênero, e é uma criação insana, porque é uma loucura aquilo, tudo que foi criado em cima dessa ideia, né? E tudo que é jogado de negativo em cima disso. Mas essa postura autoritária que se tem, a gente não encontra só em figuras de direita ou de extrema direita, né? Essa postura do machão machista, a gente também encontra na esquerda. Então, infelizmente. Existe um certo elo aqui, né? Em algum momento, as coisas se comunicam. Então, não? Pois é, então, Emanuele, olha só. Vamos falar um pouquinho disso, né? Porque é bem importante. A gente está falando de um paradigma. Quando a gente fala de patriarcado, a gente está falando de um paradigma. O patriarcado é uma face do capitalismo, o racismo é uma face do patriarcado e do capitalismo, são faces da mesma coisa. São, digamos assim, camadas que se justapõem. Então, quando a gente fala de capitalismo, o capital é o cerne, na mesma linha em que no patriarcado o gênero é o cerne, é o capital do patriarcado, né? Então, quero dizer, em outros termos, o gênero está para o patriarcado como o capital está para o capitalismo, como a mercadoria está para o capitalismo. Enfim, então, e como a raça está para o racismo e assim por diante. Bom, então, o que significa o feminismo nisso tudo? O feminismo são muitas coisas, não é só muitas correntes, claro. É múltiplo, infinito. Por quê? Porque o feminismo não é um bloco fechado. O feminismo não é um movimento unitário. O feminismo é uma movimentação. É um método de pensamento. E por isso também ele precisa ser combatido pelo patriarcado, porque ele realmente é capaz de destruir o patriarcado. E porque ele é método. E quando a gente está falando de método, a gente está falando como que eu faço isso funcionar no meu texto, como isso eu faço funcionar no meu discurso, na minha ação, no meu dia a dia, nas relações que eu estabeleço com as outras pessoas, com a sociedade como um todo, com a natureza, com as instituições. Ou seja, assim como o patriarcado tem um princípio, o feminismo tem um princípio. E esses princípios não combinam entre si e um pode destruir o outro. E, de fato, eu acho que o feminismo tem muito futuro nessa linha, o patriarcado não tem nenhum, porque o princípio do patriarcado é o da destruição. E, nesse sentido, é o mesmo princípio do fascismo, a destruição, a aniquilação do outro, a construção de um inimigo para aniquilá-lo, né? No caso, o inimigo sendo a mulher e, enfim, todas as figuras da diferença. Agora, o que o gênero tem a ver com isso, né? O gênero é um termo desses também que, quando foi colocado, a história do feminismo se confunde com essa questão, embora esse termo só comece a ser usado, sei lá, nos anos 70 e ele só fica muito importante mesmo nos anos 80. Então, eu até vou dar um curso daqui uns dias sobre isso, vou mostrar como a história
do feminismo, a história da filosofia feminista tem a ver com essa questão, mas ao mesmo tempo como essa questão se tornou fundamental, digamos, mais famosa, mais operacional e começou a colocar muito medo nos teóricos do patriarcado, então nos ideólogos do gênero, que resolveram ter uma atitude performativa, projetiva e dizer que as estudiosas de gênero é que estavam fazendo uma ideologia de gênero, quando na verdade o patriarcado é uma ideologia que a discussão sobre gênero tenta desmascarar e tenta demolir, né? Então, eu fiz um texto também sobre essa questão da falácia da ideologia de gênero e depois eu posso te passar o link. E para mim, qual é o jogo, né? Usar não apenas gênero contra gênero, quer dizer, porque eles usam o termo gênero, usam também o termo ideologia, assim, conseguem matar dois coelhos com uma cajadada só, né? Eles conseguem implodir o problema, a questão da ideologia, que é falsa consciência, né? A verdade que é falsa, né? E a falsidade que se tornou verdade. E conseguem também implodir a questão de gênero. Quer dizer, eles não conseguem, mas essa é a tentativa. E aí, se a gente for atrás, temos que buscar a história das ameaças que as mulheres sofrem ao longo da vida, ao longo do tempo histórico, e essas ameaças que fazem parte da estrutura, né, do patriarcado, das quais a gente não escapa. A nossa história de luta é uma história de ameaças que a gente tem que viver contendo e das quais a gente tem que viver fugindo. Eu digo que a gente está sempre fugindo dos nossos caçadores, né? Nós estamos sempre fugindo dos caçadores e das bruxas, porque essa é a marca que nós carregamos até hoje. Não é à toa. Aliás, nem foram os pastores neopentecostais, gente, que inventaram essa história da ideologia de gênero. Foram os padres católicos. Então, é muito bizarro. Então, a senhora sabe que comentávamos um pouco antes de iniciar, né? Mas essa questão da ideologia de gênero específica, com muitas, né? Muitas aspas, que tanto ideologia quanto gênero é utilizado muito errado, porque eu não sei também se eles elaboram um conceito, né? Em cima disso, trabalha muito com os preconceitos das pessoas. Eu sou de Londrina e aqui na região nós temos algumas figuras políticas que usaram e ainda usam de plataforma esse argumento. Então, também são figuras vinculadas tanto a pastores neopentecostais quanto aos movimentos mais conservadores da Igreja Católica, e eles se arvoram nesse argumento da ideologia de gênero para fomentar justamente aquela coisa do kit gay, que são assim, que são corruptelas e apelidos que eles dão e que eles exploram dentro de uma lógica muito própria deles e que circulam ali de modo muito deles também, né? E que não costuma sair. Existe uma certa corrente ali para gente que transita entre a academia e mesmo redes sociais, né? Esses debates eles talvez não fiquem tão claros. Quando 2018 foi na última eleição, 2018. Comecinho de 2018 foi quando a Butler, foi naquele período em que a Butler, pouco depois, né, que a Butler sofreu as agressões no aeroporto aqui no Brasil, e eu lecionava mais interior ainda no Paraná, e eu estava finalizando a minha dissertação, enfim, e aí algumas alunas falaram, não, mas eu não gosto da Butler. Eu falei, mas você leu a Butler? Você conhece? Não, porque o meu pastor foi, gente do céu, a Butler é uma pensadora tão sofisticada, tão difícil, sabe? E as pessoas simplesmente, elas criaram isso. Então, são espantalhos que elas criam a partir disso. E isso gera algo, né? E não é bom. Não tem... Então, mas o que você está colocando também é um tópico tão interessante isso, porque implica o pavor, né, ou o terror que as pessoas têm diante daquilo que elas não conseguem elaborar. Então, eu sempre tive estudantes assim também, estudantes que traziam, enfim, da sua história de vida questões difíceis, né, muitas vezes a questão religiosa como uma verdade, e aí não conseguiam ouvir, estavam lá mesmo querendo estudar filosofia, não conseguiam ouvir qualquer tipo de crítica, mesmo que não fosse uma crítica. Eu já vivi situações assim absolutamente absurdas
porque as pessoas têm uma relação obscurantista e fundamentalista com a religião. Então, e as pessoas usam a religião também para, digamos, tapar todos os seus pavores em relação à vida, né? Porque a vida realmente é apavorante. Então, esses espertalhões todos, de todas as religiões, esses espertalhões, eles acabam tendo um solo fértil, enfim, né? Um espaço assim muito amplo para agir e para conquistar os seus interesses, né? Relacionados sempre à exploração das pessoas, seja o capital, seja a exploração dos corpos e por aí vai. Então, infelizmente, essa é a nossa realidade, considerando que o nosso país vai muito mal e já faz tempo. Eu digo, desde os anos 60 a gente tem um problema seríssimo com a educação no Brasil. O Brasil tem um processo de destruição da instituição educação. Esse ministro atual, hoje envolvido em mais um escândalo, esse ministro da educação, que eu chamo ministro da destruição da educação, porque é um governo de destruição e todos os ministros são da destruição de alguma coisa, né? Aquilo que eles deveriam zelar é justamente o objeto da destruição que eles propõem. Mas eu acho que desde aquele período, com as tantas histórias, né, que existem da tentativa de desmantelar a educação no Brasil nos anos 60 até agora, a gente segue um período assim praticamente contínuo com algumas tentativas de interrupção, e eu acho que essas tentativas todas passam com todas as dificuldades, mas passam pelo que o PT tentou fazer pelo Brasil, criando novas universidades, legalizando, né, o ensino de filosofia e de sociologia, que não foi uma coisa pouco importante, que depois foi destruída, mas acho que houve realmente... O Haddad foi um excelente ministro da educação, né? E fora disso, o que a gente tem é um país realmente condenado à ignorância, no qual, e esse é um ponto assustador também, no qual se faz a apologia da ignorância como um valor, e essa apologia da ignorância fomenta a presença desses coronéis de extrema-direita, de direita, esses donos do Brasil, né? Esses capitalistas brutamontes, né, que também hoje em dia, desde o começo da pandemia, a gente tem visto aparecer também essa nova figura, né, e que é espetaculosa, né, que é o capitalista, dono da grande empresa, que fala alguma coisa muito tosca, muito ignorante, e que se torna também, é triste de ver, mas se torna também um popstar da cultura política nacional, né? Até porque Essa gente vai virar tudo candidato. Vai. Mas você criou um ambiente fértil para que essas pessoas aconteçam, para que essas pessoas tenham palco e para que essas pessoas se sintam legitimadas a falar o que falem, por mais absurdo que o seja, assim, porque foi semana passada, retrasada, eu já nem sei, o Brasil tá me fazendo perder a lógica aqui das datas, mas que saiu a gravação da reunião e a gravação foi tão absurda, mas ao mesmo tempo eu não me choquei. Eu falei, mas, né? Tão habitual, eu falei, gente, mas eu já não estou mais me chocando com a noção. Aí enfim, né, ouvindo os comentários, mas, gente, aquilo foi uma reunião oficial, uma reunião de Estado, com o presidente e ministros de Estado, falando aquelas atrocidades, e eu não me choquei, quer dizer, eles criaram uma situação de anestesiamento, essa palavra, enfim, de choque mesmo, né? Mas só retomando a questão da educação, por muito se diz, foi muito importante essa descentralização que foi promovida dentro dos governos petistas, isso é excelente, e até muito recentemente, ainda hoje, se tenta mostrar que enfim, que a educação ela não atinge as pessoas, né? Que ficaria encastelado. A gente nunca teve tanto evento a partir das universidades, todos esses eventos sendo feitos, enfim, por transmissão online. Eu acho que isso também tem que ser revisto e tem que ser reconsiderado também, porque me parece, eu não sei também, né, uma percepção minha, que as pessoas talvez não estejam procurando essas coisas. Desculpa, professor, elas estejam reclamando do não acesso da educação de modo popular, mas elas também não estão procurando tanto. Isso que a gente está fazendo aqui, olha a profundidade desse debate, e ao mesmo tempo de modo popular, né? Estamos no Instagram.
Então, tem muitas coisas em jogo aí. Adorei a tua gatinha. É, tem muitas coisas em jogo e eu acho que um dos pontos assim também muito fundamentais para a gente entender esse momento é compreender melhor o que significa psicopoder. Então, sei lá, se você vai ao Foucault, que começou com essa forma de fazer filosofia juntando os termos, né? Não que os alemães sempre juntaram, né? Mas esse termo bem importante, o termo biopoder, que ele fala, por exemplo, na história da sexualidade, nas aulas dele lá dos anos 70. Então, o biopoder é o cálculo que o poder faz sobre a vida. Então, quem é que vai viver? Quem é que tem o direito de viver? Quem é que vai poder ter acesso aos caminhos, enfim, que permitem uma vida? E a vida coordenada também conforme sua classe social, né? Então, aí ele falava disso porque ele acha que isso se contrapõe ao Thanato poder, que era aquele poder do soberano que simplesmente decretava a morte. E vem esse outro autor, que é o Achille Mbembe, que fala de necropoder, que agora está na moda, no Brasil todo mundo está falando, porque as pessoas descobriram que o Bolsonaro faz uma política da morte. Descobriram agora. Então, mas faz tempo, né? Mas por que ele fala é muito parecido com o Thanato poder do Foucault, mas tem uma diferença, que no Thanato poder tinha o soberano que mandava matar e muito mais uma pena de morte. E agora existe, na verdade, um deixar morrer, né? E uma prática de matança muito mais escancarada, mas ao mesmo tempo ela tem uma sutileza, né? Então, Bolsonaro, por exemplo, se alia ao vírus, em vez de combater o vírus, ele ajuda o vírus. E aí ele alcança, é assustador, né? Porque ele vai alcançar justamente... Então, é apavorante, ele vai alcançar um número imenso de mortes sem precisar fazer nada. Aliás, justamente porque ele não faz nada. E aí o lucro que ele tem na inação é um negócio, assim, pavoroso. Mas o que está por trás disso tudo, né? E aí que vem a história do psicopoder. O psicopoder é o cálculo, veja, biopoder é o cálculo que o poder faz sobre a vida, Thanato poder é o cálculo que o poder faz sobre a morte, o necropoder é esse poder também que calcula sobre a morte, guardadas novas potencialidades dessa morte, mas o psicopoder é o cálculo que o poder faz sobre o que as pessoas pensam, sentem e fazem. Então, um cálculo sobre o seu comportamento, mas sobretudo sobre a sua afetividade. O ódio, por isso que eu digo há muito tempo que o ódio que as pessoas sentem, Emanuele, não pertence a elas. Esse ódio foi implantado e foi movido. Não é movido e retroalimentado e alimentado. As pessoas que se tornaram fascistas no Brasil não se tornaram fascistas porque elas são cheias de ódio. Elas se tornaram fascistas porque elas estão esvaziadas. Então, o que faz o capitalismo, né? Ele faz um processo de dessubjetivação, que é um processo de esvaziamento. Então, esvazia a sua subjetividade de reflexão, você não pensa mais, isso aí a indústria cultural faz com as pessoas há décadas, com a maior facilidade. Ou para que você acha que serve sertanejo universitário e coisas do tipo? Para dar um exemplo bem concreto, né? Então, essa música pronta, essa novela pronta, esse filme pronto, até muitas vezes até livro, mas o livro tem uma vantagem, porque o livro, mesmo que seja um livro muito ruim, ele faz você estabelecer um nexo entre sujeito e predicado e coloca você num universo de palavras que pode melhorar um pouquinho a sua habilidade, o metabolismo do seu pensamento, né? Porque para poder pensar, a gente precisa ter linguagem. Não estou falando só linguagem verbal, no sentido do discurso verbal. Existem zilhões de tipos de linguagem, mas você precisa ter contato com elas. E os instrumentos de produção da linguagem são os meios de comunicação ou as artes. E as artes também enriquecem a sua linguagem, mesmo quando não é linguagem verbal. Mas, enfim, a indústria cultural, ela rouba de você justamente a reflexividade. Tudo está pronto, você não tem mais que pensar em nada. Tudo é resposta pronta. Então, a indústria cultural da política também oferece para você a resposta pronta. E aí, esse eu acho que é um dos pontos mais importantes, porque a resposta vem pronta num nível reflexivo, ou seja, você não tem mais que pensar, está tudo pronto, resposta pronta, menos perguntas e mais respostas. No nível afetivo, as emoções também são dadas para você de graça. O que você deve sentir
A publicidade dá para você o que você deve sentir. E esses políticos aí, eles aprenderam, esses machistas todos, eles aprenderam justamente a manipular isso. O que você vai sentir? Então, você vai sentir medo do macho brutamontes? Você vai sentir medo, por exemplo, que o Bolsonaro está fazendo agora, né? O macho brutamontes que fala palavrão, que ameaça a menina essa, a Sarah Winter, né? Também falando um monte de asneiras, grosserias, loucuras, mas fazendo o papel da força bruta, né? Que será assimilada como pelas pessoas como uma emoção, e uma emoção direta, e aí as pessoas ficam capturadas numa emoção direta, numa cultura que refletir, pensar, elaborar de maneira cuidadosa não é, digamos, um valor. Essas pessoas vão ser capturadas por essas retóricas e por essas performatividades. E aí a ação o capitalismo já definiu há muito tempo. Você deve trabalhar e gastar, trabalhar e gastar. Não deve fazer nada além disso. E agora, nesse instante de desespero do capitalismo, o que deve ser feito? Deve se transformar, o sujeito deve se transformar num fascista para poder acompanhar o jogo neoliberal. Então, e esse jogo é um jogo de subserviência ao capital e a todas as formas de capital, e a brutalidade se transformou também num capital nesse momento. É pesado, né? Professora, eu vou te fazer uma pergunta e fique à vontade se não tiver uma resposta fácil, tá? Pode elaborá-la, mas tem solução? Existe caminho? Existe luz no médio prazo? Não digo curto, porque acho que curto prazo, talvez as transformações que a gente precisa, realmente não... Não, é uma boa pergunta. É uma pergunta horrorosa, mas é uma boa pergunta, necessária. Aí, assim, eu acho que nós podemos respondê-la a curto prazo também, porque imediatamente nós precisamos do impeachment. Ao mesmo tempo, as pessoas têm medo do impeachment porque Bolsonaro está ameaçando muito e ele tem certos generais do exército do seu lado. E existem analistas, é verdade. Então, existem analistas que dizem que Rodrigo Maia está muito calado, muito quieto, porque Rodrigo Maia sabe que, de fato, pode haver um golpe militar, um fechamento do Congresso, como o Bolsonaro já... STF, Congresso, enfim. Há uma tensão que pode render mais e mais autoritarismo ainda no país. Então, isso a gente também tem que respeitar na hora em que a gente insiste por um impeachment. Ao mesmo tempo, sempre nós podemos nos perguntar se, claro, será que os militares têm toda essa força? Será que se eles tivessem toda essa força, eles já não teriam feito alguma coisa? Consta que as Forças Armadas no Brasil estão bastante sucateadas, que não houve grandes investimentos nelas. Os Estados Unidos não parecem estar tão interessados no Brasil como estiveram. Estariam mais interessados, acho que a pandemia mudou o foco. O interesse dos Estados Unidos no Brasil era muito mais a Venezuela do que o próprio Brasil. Então, agora também do Trump, que está tirando um pouco ele o foco. Então, apoiando a gente. Exatamente. Então, Donald Trump está lá cuidando dos seus problemas, da sua eleição, e acho que desistiu dessa invasão. Teve, né, momentos invasivos na Venezuela, mas uma guerra maior com a Venezuela parece que está em suspenso. Então, a gente não sabe, na verdade, ninguém sabe o que pode acontecer, e talvez nem o próprio Bolsonaro saiba, porque eu acho que também o jogo de forças hoje é muito complicado para todos os lados. Vai que o STF resolva peitar tudo isso, vai que existam generais que não estejam a favor de Bolsonaro, como dizem que há. Então, é bem complicado, assim, nem todo o exército gosta disso. O Bolsonaro tem uma fama no exército que todo mundo conhece, que é das mais pesadas, das mais assustadoras. Ele não é uma figura querida, nem respeitada no exército, ao contrário. Não é alguém nem com grau para isso, mas eu não sei se a senhora tem observado, mas tem alguns pensadores que já estão apontando essas insurgências a partir das polícias. Porque então, tem esse outro detalhe. É algo que ele domina muito, né? Dessa forma como as polícias acabam ocupando, que vão servir de certa forma, já que as milícias, afinal, são algo da qual ele tem muita intimidade, que vão acabar servindo de grande... Então,
Então tem esse outro lado, tem as polícias militares e tem também a gente tá provado que Bolsonaro e seu clã e sua família e sua família, como as pessoas vêm dizendo, né? Que a estrutura, a base de Bolsonaro sabe trabalhar muito bem, porque afinal de contas um deputado inexpressivo, ao contrário, considerado inclusive no seu meio pelos seus próprios pares como sendo uma figura absolutamente absurda, oligofrênica, inimputável. Tinha gente que dizia que Bolsonaro era um inimputável. Então, como que esse sujeito inimputável se transforma em presidente de uma república que é continua, enfim, sendo ainda uma das maiores economias do país. Se entende, inclusive, que por conta dessa sua dimensão econômica interessa tanto ao capital nacional e internacional, aos colonizadores externos e aos colonizadores internos, né? Então, eu acho também que a gente precisa, evidentemente, prestar muita atenção no que vai acontecer agora, mas isso não é motivo para a gente deixar de lutar, porque lutar, resistir e lutar e preparar espaços para ampliar, enfim, o nosso campo de ação. Nós que somos feministas, então, acho que é urgente que a gente continue em ação, construindo nossos coletivos, fazendo os nossos estudos, nossos grupos, produzindo essa movimentação interseccional entre as mais diversas agentes dos mais diversos territórios, ou seja, juntando as mulheres, estimulando as mulheres para a ocupação dos cargos de poder. As mulheres têm que saber fazer movimento social, coisa que a gente já faz há muito tempo, né? Mas precisa também haver um processo de ocupação dos espaços de poder no legislativo, no executivo. Então, agora vai ter eleição, tomara que tenha, e é um momento para as mulheres se candidatarem às câmaras de vereadores e para as mulheres não só se candidatarem, mas assim, nós mulheres precisamos apoiar as mulheres, precisamos apoiar as feministas, precisamos produzir hegemonia nesse território. Quanto mais mulheres juntas, eu acho que mais chance a gente tem de fazer grandes revoluções, com cuidado, porque é óbvio que o patriarcado não vai largar o poder na nossa mão, nunca fizeram isso, ao contrário, sempre assustaram, intimidaram, violentaram as mulheres que... Eu fiz uma campanha em 2018, né, gente? Eu sei o que é violência política, é uma coisa bizarra. Então, mas a gente não pode desistir. Se eu não vou ser candidata... A senhora foi muito corajosa, né? Saindo em campanha no Rio de Janeiro, em 2018. Mas era necessário, viu? Não foi uma coragem, não. Foi uma necessidade do contexto. E aí, enfim... mas estou dizendo isso assim porque eu acho que nós precisamos ter consciência feminista. E essa consciência feminista implica não apenas se disponibilizar, porque nem sempre a gente pode, às vezes a gente pode, às vezes não pode. Mas implica também a gente apoiar, dar sustentáculo. A gente precisa produzir essa movimentação democrática e radical com as mais próximas, nos nossos territórios, nos nossos campos de ação, mas a gente também precisa fazer com que essa nossa perspectiva com a mais próxima se institucionalize. Então, é muito fundamental que as mulheres estejam atentas agora a essas eleições de 2020. A gente precisa chegar pela base e ir reconstruindo o tecido social, político e, enfim, fazer a transformação da sociedade dessa maneira, porque pelos homens, todo mundo faz guerra, todo mundo se mata, claro, com as exceções, mas a política masculinista é uma política de guerra, de competição, de produção, de destruição, de destroços, de catástrofe, de miséria, de ganância, de avareza, que é isso que a gente vê esses caras produzindo sempre. Então, o mundo não vai mudar se esses caras continuarem no poder. Podem saber, vai ser sempre cada vez pior. E quando os piores homens, os mais grotescos, os que menos ética têm, os que não têm ética nenhuma, os que abandonaram os valores básicos da humanidade e do humanismo, quando esses caras chegam no poder, é isso aí que estamos vendo no Brasil, né? Fascismo. E é um retrato cômico até. Professora, eu preciso finalizar o nosso papo. Não é porque eu quero, não, mas é por uma questão de tempo. Eu queria te perguntar assim, mais algo que a senhora queira falar pra gente?
Então, eu só quero te agradecer as pessoas que nos escutam nesse momento e pedir às mulheres que prestem muita atenção nas mulheres, ajudem as mulheres, protejam as mulheres. Nesse momento de pandemia, as mulheres estão sendo mortas, estão sendo atacadas. A pandemia é muito mais difícil para as mulheres que sofrem de violência doméstica. A gente precisa ter essa prática de combate, de enfrentamento à violência doméstica, mas precisamos da solidariedade, que eu acho que é um valor muito revolucionário que a gente pode colocar em ação com os pequenos gestos, desde do apoio psicológico até um apoio financeiro dentro dos limites de cada pessoa, mas as práticas solidárias plantam um novo tempo no futuro. Então, vamos fazer isso hoje, porque é o que nos resta fazer. Obrigada, viu? Eu que agradeço, obrigada pelo seu tempo, obrigada pela aula que foi. Eu espero que as minhas seguidoras que vão assistir a gente compartilhem muito isso aqui, porque para mim, pelo menos, foi um processo de aprendizado. Eu tô aqui toda encantada. Em breve, quando tudo isso acabar, eu vou querer autógrafo em todos os meus livros que estão aqui. Esses são os físicos, mas tem eu sou sua fã, né? Então eu deixei muito claro. Então, assim, os do Kindle não tem como, mas enfim, os demais eu quero esse autógrafo. Vou cobrar. Obrigada por tudo. Fique bem, se cuide. Espero que na frente as coisas estejam melhor. Obrigada. Um beijo, querida. Até depois. Tchau, tchau. Tchau.